O tema de hoje, muito importante, é uma realidade no nosso país, recuperação de imóveis invadidos. Vamos entender isso. Professor, como assim recuperar imóveis invadidos? O seu imóvel, o imóvel de um parente, o imóvel do seu cliente, tá? Vamos entender isso e, infelizmente, é uma realidade pelo que acontece no nosso país, né? Então vamos lá. Olha que interessante. Quando a gente fala de imóvel invadido, o primeiro passo é como evitar algo preventivo. E como vamos fazer para evitar isso? O importante é não deixar imóvel abandonado. Você, né, o corretor de imóveis, você que está nos assistindo que é leigo, simpatizante pelo assunto, oriento você jamais deixar o seu imóvel abandonado. Para que você não deixe o imóvel abandonado, o ideal é que você alugue, movimente o mercado, inclusive o mercado imobiliário, ou empreste, né, faça um empréstimo. Professor, eu não quero emprestar meu imóvel, eu não quero alugar, então você vai correr o risco de perder esse imóvel. E hoje no nosso país é algo que está acontecendo com constância, hein? Muitas invasões. Professor, por que está ocorrendo essas invasões? Por diversos motivos, né? Inclusive por fato de termos uma legislação fraca, né, em relação à proteção do proprietário do imóvel. É uma realidade. Tanto é que no Código Penal nós temos um crime só que trata do assunto, que é o esbulho possessório. Mas não é fácil tipificar esse crime, porque esse esbulho possessório, depois que invadiu, já não é mais crime, né? Tem que pegar na hora, a pessoa entrando no imóvel. Se não pegar na hora, depois que entrou, já não existe mais essa tipificação de crime, tá? Fique atento em relação a isso. Então, ou alugue ou empreste, isso é muito importante, hein? Mas não largue o seu imóvel. E quando a gente fala de imóvel, qualquer imóvel. Hoje nós temos pesquisas revelam, reportagens revelam, que nós temos aí terrenos invadidos, muito comum, sempre foi, casas, mas também apartamentos, hein? Então, cada vez mais cresce o número de apartamentos invadidos. É uma realidade no nosso país. Então, nós temos muitos apartamentos invadidos. Professor, mas apartamento tem o síndico, tem toda uma infraestrutura de segurança, mas mesmo assim acabou ocorrendo invasões. É uma realidade no nosso país, tá? Falo isso porque isso realmente está acontecendo demais. Então, cuidado. Até apartamento você precisa tomar cuidado, porque a invasão é constante. Para evitar isso, então, alugue ou empreste, sempre com contrato escrito, isso é muito importante. Professor, e se ocorreu a invasão, o que eu vou fazer? Então vamos lá, juntos agora. Olha que interessante. Nós temos a invasão de um imóvel, e essa invasão também depende, a medida judicial vai depender do tipo de contratação ou a forma que o proprietário adquiriu esse imóvel. Quando a gente fala a forma de que o proprietário adquiriu esse imóvel, se ele adquiriu um leilão, olha que interessante, hein? Quando o proprietário, o investidor, adquire um imóvel no leilão, judicial ou extrajudicial, ou ainda outras modalidades, hoje nós temos a atualizadíssima modalidade de imóveis adjudicados pela Caixa. Quando ele compra esse imóvel, pode ocorrer, e muitas vezes ocorre, de existir uma situação que tenha um terceiro estranho naquela propriedade, hein? Então tem um terceiro estranho naquela propriedade. Professor, o que eu faço? A ação adequada, a ação correta, é a ação de imissão da posse. A ação de imissão da posse é a ação que você comprou o imóvel num leilão judicial, extrajudicial, ou imóvel adjudicado pela Caixa, e você não tem, olha só, a posse, né? Você comprou, mas ainda não tem a posse, não teve a posse. A ação adequada, a medida judicial adequada é a ação de imissão da posse. Então, a primeira forma para você recuperar esse imóvel, aquele imóvel que você comprou, mas nunca teve a posse, você acabou de comprar no leilão, você acabou de comprar esse imóvel também nos adjudicados da Caixa, se tem um terceiro estranho morando nesse imóvel, a saída, a medida judicial é a ação de imissão da posse, tá? Ação ou medida judicial de imissão da posse. Professor, por que eu vou usar essa ação? Você vai usar essa ação porque essa ação é a sistemática, o seu fundamento realmente de uso é para quem nunca teve a posse. É a primeira vez que eu quero ter a posse, então é a ação de imissão da posse. Olha que interessante. Outra situação importante, ocorre também invasão, muitas vezes invasões, quando você tem um documento do imóvel no seu nome, mas você não usa mais. E não usa por um período maior de 6 meses, 1 ano. Ou seja, aquela famosa casa na praia, né? Você compra a casa na praia, ou um sítio, ou uma chácara, compra e você deixa de usar. É muito comum isso no nosso país. É um sonho, né? Que esse sonho depois ele vira pesadelo, porque você sonha em comprar um sítio, uma chácara, um rancho, uma casa de praia, compra e acontece com todo mundo, compra no primeiro ano, usa demais, não sai de lá. No segundo ano também continua frequentando, no terceiro ano já começa a enjoar, no quarto ano não aparece mais, no quinto também não. E aí se você larga esse imóvel, né, principalmente no litoral sul, litoral norte, no estado de São Paulo, outros estados também, é muito comum ocorrerem invasões, né?
Ainda mais se o imóvel ficar com aquela cara de abandonado. E fica, né? Nós sabemos que o imóvel de litoral, né, ou o imóvel rural, é fácil, os 6 meses de abandono já muda a aparência da casa. E aí é onde acontece de ocorrer essas invasões. Então, fato que você, para se defender disso, mesma dica que nós conversamos aqui no começo do programa, no começo da aula, hein? Evite de deixar, não deixe abandonado, né? Empresta, aluga, mas não deixa abandonado. O abandono não é bom para você, não é uma estratégia inteligente. Se aconteceu a invasão e você tem um documento no seu nome, ou seja, o registro, o domínio do imóvel, a saída é não uma emissão da posse, porque a ação da emissão da posse, você quer adquirir o imóvel, a posse do imóvel pela primeira vez. Nesse caso que você tem um documento no seu nome, no nome da sua esposa, do seu marido, a saída é você fazer uma ação chamada ação reivindicatória. A ação reivindicatória é uma ação para recuperar a posse, o objetivo dela é recuperar a posse, mas com um fundamento, olha só, hein, no domínio. Com fundamento no domínio, ou seja, o registro. Quando eu faço uma ação reivindicatória, o fundamento não é na posse, mas sim no domínio. O domínio que eu tenho, ou seja, o imóvel está no meu nome, no nome da minha esposa, no nome dos meus parentes. Então, com esse fundamento, eu vou buscar recuperar o imóvel, tá? Então, fique atento em relação a isso, hein? Esse tipo de ação eu vou usufruir toda vez que o imóvel está no meu nome, né? E também eu não utilizo a posse há algum tempo, então mais de 6 meses, 1 ano, seria a ação, a medida judicial mais adequada para que você não corra risco e fique mais próximo da procedência da ação, tá bom? Olha que interessante. Olha só, se vamos esquecer agora as ações possessórias indiretas, né? Nós falamos de 2 ações até o momento, e essas ações são classificadas pela doutrina como ações possessórias indiretas. Falamos da ação de emissão da posse, fácil de guardar. Quando eu quero a emissão da posse é porque eu nunca tive a posse. Vamos dizer que é a ação da primeira vez. A primeira vez porque eu comprei um imóvel no leilão judicial ou extrajudicial. A primeira vez porque eu comprei um imóvel adjudicado pela Caixa. Então é a ação mais adequada, é a ação mais correta. Cada caso é um caso, merece um estudo concreto, né? Mas fato é que é certamente a ação mais adequada. No segundo momento falamos da ação reivindicatória. E essa ação reivindicatória, vou utilizar toda vez que o imóvel está no meu nome, né? Então vou utilizar porque o fundamento dessa ação é o registro, é o documento, não a posse. Não interessa, a gente não fala nada de posse aqui. Eu quero recuperar o imóvel com base no registro no documento, tá bom? E olha que interessante, deixando essas ações de lado, chamadas de ações possessórias indiretas, nós vamos tratar das ações possessórias diretas, as verídicas, as ações possessórias conhecidas e ações possessórias do procedimento especial, né? Nosso Código de Processo Civil, nós temos o procedimento comum, procedimento especial e o procedimento de execução. Professor, o que é procedimento especial? Procedimento especial são ações tratadas de forma especiais, ou seja, tratadas de uma forma diferente, diferenciada. Então, as ações possessórias são tratadas de formas diferenciadas. Posso bater na mesa que as ações possessórias são ações de procedimento especial. Olha que interessante. Quando nós falamos de ações possessórias, você que está nos assistindo, só vou utilizar uma ação possessória toda vez que você perdeu o imóvel, mas você tinha a posse do imóvel. Como assim, professor? Eu não entendi. A ação possessória, o próprio nome diz, tem que ter posse. Você pode ter o domínio, o imóvel no seu nome, você pode ter um contrato de gaveta, mas fato é que você teve que ter a posse. Em algum momento você teve a posse. Quando eu nunca tive a posse, não é ação possessória que eu vou usar. É ação possessória indireta, ou seja, ação de emissão da posse. Quando eu não tenho a posse faz tempo, mais de 6 meses, 1 ano, tem o conceito novo da posse alternada, né? Conceito atualizadíssimo. O direito imobiliário é gostoso porque ele está mudando muito. Vários conceitos novos nascendo, né? Furto de metragem, além de furto de metragem, posse alternada, direito de laje, então muita coisa nova, né? É importante isso, é importante essa mutação constante, né? A sociedade muda, o direito imobiliário muda junto. Então quando a gente fala de ações possessórias, olha que interessante, eu estou falando de ações que eu tenho que ter a posse. Se eu nunca tive a posse, não é possessória que eu vou usar. Se eu só tenho o documento nome, mas faz tempo que eu não uso a chácara, o rancho, o sítio, também não é ação possessória. Olha só que interessante, ó. Quando eu falo de ação possessória, na verdade é o plural, né? Ações, nós temos 3 ações possessórias. Professor, eu posso errar o nome da ação? Eu ingressei com uma, mas na verdade era outra? Errar a gente não pode, mas se errar, o juiz, a justiça,
poderá aplicar o princípio da fungibilidade, ou seja, fecha os olhos e classifica como possessória. Mas o ideal é que você use a ação adequada para o momento oportuno. Então vamos entender isso. Ó. A ação de reintegração de posse, todas essas ações possessórias, fala-se muito, principalmente na doutrina, principalmente na teoria, em esbulho e turbação. São conceitos importantes, né? Ou seja, esbulho e turbação, a perda do imóvel total, parcial. Mas vamos deixar de lado, isso é muito teórico. E vamos tratar as ações possessórias de forma mais coerente, mais prática também. Quando a gente fala de ação possessória, para você ter uma boa noção e não errar e não esquecer, a reintegração de posse é a ação que eu vou utilizar quando eu perdi a posse total do meu imóvel, né? Como assim, professor? Eu tenho um terreno e eu perdi o terreno. Invadiram esse terreno, montaram um estacionamento nesse terreno. Eu emprestei e invadiram esse terreno, montaram um estacionamento. Eu emprestei a casa, acabaram invadindo, não devolveram. O fato de utilizar a ação de reintegração de posse normalmente é uma invasão, mas pode ser também a falta de devolução. Eu empresto uma casa para você e você não devolve depois de um ano. Nós combinamos, ó, vou te emprestar durante 12 meses. Você não me devolve, eu faço uma ação de reintegração de posse contra você. A ação de reintegração de posse cabe para terreno, chácara, sítio, apartamento, rancho, tudo. Tudo relacionado a prédio, né? Ou seja, a terreno, a propriedade. A ação de reintegração de posse, eu vou usufruir dessa ação toda vez que eu perdi a posse total, tá? A posse total é a reintegração de posse que eu vou utilizar. Professor, quem faz essa ação? Quem utiliza essa ação? Utiliza essa ação quem perdeu a posse, tá? Infelizmente, no nosso país, a gente vê... Costumo dizer que você que está nos assistindo aqui, parabéns para você. É um corretor diferenciado, é um leigo que está nos assistindo, às vezes não é corretor, não é advogado, não sabemos que muita gente assiste o nosso programa, gosta de obter informações, gosta de conhecimento, e conhecimento ninguém tira de você. E temos um público também de advogados assistindo o nosso programa. Fato é que conhecimento ninguém tira de você, porque infelizmente hoje nós sabemos que tem muito profissional mal preparado, é uma realidade. Nós temos casos aí que o profissional é contratado pelo invasor, né? E o advogado invasor ingressa com uma ação de reintegração de posse. Não tem sentido, né? Não tem lógica. Porque se eu invadir, se eu tenho a posse, eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse contra o proprietário. A ação de reintegração de posse, quem tem legitimidade para propor? Tem legitimidade para propor? Quem perdeu a posse. Quem teve o seu imóvel invadido. Então a gente vê umas coisas no direito que assusta, né? Mas infelizmente é a má preparação, né? Então você que estuda, você é diferente. Por isso merece bons honorários mesmo, porque é diferenciado. Porque tá ruim o negócio, hein? A gente vê cada absurdo por aí que não dá para acreditar, hein? O invasor, ele mesmo ingressa com a ação de integração de posse. Eu invadi, como que eu vou... olha, eu quero a posse de volta. O juiz vai falar, mas você já tem a posse. Você invadiu, né? Não tem lógica, né? E é uma realidade. Então, a ação de integração de posse, nós vamos guardar assim, a perda da posse total, hein? A perda da posse total. Quem tem legitimidade para propor? Quem é proprietário do imóvel. Mas esse proprietário que teve a posse há pouco tempo. E há pouco tempo, há pelo menos 6 meses, né? Então, volto aqui no exemplo de casa de praia. Eu tenho a casa de praia, mas eu não frequento a casa de praia faz 2 anos. E o imóvel está no meu nome. Professor, é ação de reintegração de posse? Não. Eu não faria uma ação de reintegração de posse. Eu faria uma ação reivindicatória. Por quê? Porque eu já não frequento esse imóvel há muito tempo. Então, a ação reivindicatória, o fundamento é com base no registro. Olha como é diferente, tá? Cuidado, hein? Nós temos diversas ações diferentes, né, com o mesmo objetivo. Se você for verificar tanto as ações possessórias diretas como as ações possessórias indiretas, o objetivo é recuperar o imóvel, né? Recuperar a posse do imóvel. Só que eu vou utilizar cada ação no seu tempo e na sua forma adequada. Ou seja, a situação que vai me obrigar a utilizar aquela medida judicial. Se eu utilizar a medida judicial fora daquela situação concreta, eu estou utilizando a ação errada e isso com certeza vai prejudicar o meu cliente, porque o meu cliente vai perder a ação, né? E quando a gente fala de processo, não é brincadeira não, hein? Porque quando a gente fala de processo, existe sucumbência. Professor, o que é sucumbência? Quando você perde uma ação, se você não tem justiça gratuita, conforme lá o artigo 98 do Código de Processo Civil, você vai pagar, olha só, hein? Então, olha o risco de a gente fazer uma ação errada. Faz uma ação errada, você perde, né? Pode acontecer que você fazendo a ação certa, correta, você perca também a ação. É comum. Falo que na advocacia tem 50% de chance de ganhar e de perder. Mas é importante fazer a medida judicial adequada, senão a chance de perder é muito maior e vai perder, né? E aí vai perder e vai ter que pagar a sucumbência. Cuidado, hein? Então a ação possessória é o gênero de várias espécies. Dentro desse gênero, nós temos a
reintegração de posse. Reintegração de posse é para recuperar a posse total, porque eu perdi a posse total, tá? Mas para utilizar essa ação, eu preciso ter posse também. Claro, não tenho a posse direta, atual, porque invadiram, né? E se invadiram tudo, como que eu vou ficar lá dentro também? Mas fato é que em algum momento, eu tive posse desse imóvel. Em algum momento eu tive posse desse imóvel, tá bom? Reintegração de posse. A segunda ação possessória que nós temos é a chamada ação de manutenção de posse. Manutenção de posse. A primeira é reintegração de posse. A segunda, manutenção de posse. A manutenção de posse, para ficar de forma bem prática e didática, vou utilizar a manutenção de posse toda vez que eu não perdi a posse total. Não invadiram tudo. Eu perdi só um pedacinho. Só um pedacinho. Tem a música assim? Só um pedacinho. Eu perdi só um pedacinho. Como assim, professor? Eu tenho um terreno, tenho um sítio, uma chácara, uma fazenda, e não invadiram tudo. Invadiram uma parte. Qual que é a ação, professor? Reintegração? Não. É a ação de manutenção. A manutenção é para recuperar a pequena parte que eu perdi. E pequena, né? A pequena parte que eu perdi. Olha como cada ação tem o seu objetivo, hein? Também classificada como ação possessória de procedimento especial. E olha só, quando a gente fala de ações possessórias, nós temos três, né? Falamos da primeira, ação de reintegração de posse, igual a perda da posse total. Falamos da 2, ação de manutenção de posse, igual a perda da posse parcial. Mas nós temos a 3, olha a terceira. Qual que é a terceira, professor? A terceira é o interdito proibitório. O interdito proibitório também é uma ação possessória, ação de interdito proibitório, também é uma ação de procedimento especial, todas elas são. Essa ação, quando que eu vou usufruir, professor? Quando não ocorreu a perda da posse, nem total e nem parcial. Mas pode ocorrer, está na iminência de ocorrer. Pode acontecer isso? Pode. Você mora numa rua e você sabe que a sua casa não está alugada, não está emprestada, está abandonada ou está fechadinha lá, e você sabe que na rua está ocorrendo invasões. E você sabe que tem um grupo lá que está de olho na sua casa, já está mexendo na fechadura, já tirou foto, já ficaram olhando. Você pode usufruir de uma ação, essa ação chamada interdito proibitório, que é para evitar, ou seja, uma decisão judicial preventiva. Não ocorreu a perda da posse total, senão seria reintegração de posse. Não ocorreu a perda da posse parcial, senão seria manutenção, mas está para ocorrer. Então é uma ação preventiva, para evitar o fato, tá bom? Trago um exemplo, um certo momento, onde um fazendeiro contrata um escritório, e esse escritório tinham pessoas de vermelho gritando, vamos invadir sua posse, vamos invadir sua posse. Professor, invadiu? Não, ainda não invadiu. Ninguém quebrou cerca, nada disso, mas está na iminência de ocorrer. Então, na verdade, ingressa com uma ação pedindo o quê? O interdito proibitório, que é uma decisão preventiva para que não ocorra. Nesse momento, o que aconteceu? Conforme o pessoal entrou, quebrou a cerca, aí o advogado foi lá e apresentou, olha, que não pode entrar sob pena de multa, nós temos uma decisão preventiva. Então essa decisão preventiva, você que tem fazenda, clientes com fazenda, avisa ele, tá bom? E essa ação é muito interessante também. E acontece demais, hein? Esse ano, inclusive, o professor também advoga, tem escritório de advocacia, esse ano nós fizemos mais de 30 ações aí de recuperação de imóveis. Então, esse ano realmente foi muita invasão, está ocorrendo muitas invasões de imóveis. Então, isso é terrível, né? Então, nós sabemos aí da realidade do nosso país, não entrando no mérito, não também falando se está certo ou está errado, de forma neutra. Esse programa aqui é voltado para quem tem o imóvel invadido, né? Realmente você tem que dar um jeito de recuperar. E para recuperar são essas ações, tá bom? Então nós temos as ações possessórias de um lado, diretas e possessórias indiretas do outro. Possessórias indiretas, falamos da emissão da posse, igual primeira vez que eu quero adquirir o imóvel. Segunda, falamos também da reivindicatória. Quero recuperar o imóvel com base nos documentos, no registro. Ação possessória eu tenho que ter posse. E tem 3 ações possessórias, 3, hein? Ação possessória, nós temos a ação de reintegração de posse, perda da posse total, manutenção de posse, perda parcial, e a terceira, que é o interdito proibitório, é preventivo. Cuidado, hein? Nessas situações de recuperação de imóveis invadidos, eu não vou utilizar a ação de despejo. A ação de despejo é outra situação. A ação de despejo tem que ter locação. Despejo, nós temos mais de 36 espécies de ações de despejo. Despejo pode ser por falta de pagamento, por descumprimento contratual, por denúncia cheia, por denúncia vazia, mas é outra situação. Eu só vou usufruir de despejo quando existe um contrato de locação regulamentado pela Lei 8.245 de 91. Então, cuidado, hein? Não vou utilizar a ação de despejo nessas situações de invasão. Não é a ação apropriada. Cuidado, nós temos a ação de emissão da posse, atenção agora, hein? E temos o pedido de emissão da posse. O pedido de emissão da posse é o direito de uso, eu quero entrar no imóvel.
Tá? Então existe uma ação, seja de reintegração, manutenção, interdito proibitório, de despejo, em andamento. Eu quero entrar no imóvel, vou pedir para o juiz a emissão da posse. Não confunda pedido de emissão da posse com a ação de emissão da posse, são coisas diferentes, tá? A ação de reintegração de posse, reivindicatória, o objetivo é a emissão da posse, mas é o pedido. Mas nós temos a ação de emissão da posse, são coisas diferentes, tá bom? Para não confundir, é muito importante. Quero desejar a você sucesso, boa semana, que você tenha sempre sucesso na sua vida, que é o mais importante, tá bom? Pensamento positivo e faça o bem sempre. Um abraço para você. Tchau!